O zumbido suave do ar-condicionado no pequeno escritório mal disfarçava a inquietação de Bianca. Lima, 30 e poucos anos, cabelos crespos presos num coque impecável. Bianca era conhecida nos corredores da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por sua mente afiada e olhar perspicaz. Não era uma inspetora comum. Ela era uma auditora federal especializada em fiscalizar práticas discriminatórias no setor aéreo. Sua missão atual, no entanto, exigia mais do que números e relatórios. Ela precisava se tornar uma passageira comum. Naquela manhã, anotações em sua mesa detalhavam uma série de reclamações crescentes. Passageiros negros, especialmente mulheres, relatavam um tratamento diferenciado, desde a negação de upgrades até o questionamento infundado de seus bilhetes em classes premium. A Lia, em seu caso, uma empresária do ramo de tecnologia com um histórico impecável de viagens, foi uma das primeiras a ter sua passagem da primeira classe questionada. As denúncias eram preocupantes, indicando um padrão velado de preconceito. Bianca sabia que a realidade no Brasil, com suas nuances de racismo estrutural, tornava essa investigação ainda mais delicada. Seu voo, Latam 372, com destino a Salvador, estava marcado para dali a algumas horas. O bilhete de Bianca, na classe executiva, fora comprado sem qualquer indicação de sua função na ANAC. Ela seria apenas mais uma passageira, observando e documentando cada detalhe, cada olhar, cada gesto. Seu parceiro de missão, Lucas Pereira, um colega mais novo e igualmente perspicaz, estaria a bordo também, disfarçado em outra seção da aeronave. A estratégia era clara. Se a discriminação se manifestasse, eles teriam provas irrefutáveis. O aeroporto de Congonhas fervilhava como um formigueiro em plena atividade. O sol de outono invadia os amplos janelões, banhando o saguão em uma luz morna que contrastava com a tensão latente que Bianca já começava a sentir. Ela caminhava com a tranquilidade de quem está habituada a aeroportos, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. O blazer sob medida, a calça de alfaiataria e o colar discreto de pérolas, combinados com a bolsa de couro que carregava, formavam uma imagem de profissional discreta e bem-sucedida. Seus olhos, contudo, registravam cada interação. Ela observou um casal de idosos, brancos e elegantemente vestidos, serem cordialmente conduzidos a um balcão de atendimento prioritário, enquanto uma família com crianças pequenas, aparentemente nordestina e com a pele mais escura, esperava pacientemente na fila comum, apesar de uma das crianças tossir persistentemente. Bianca reprimiu um suspiro. Detalhes, tudo era detalhe. Ao chegar ao portão de embarque, Bianca notou a agente da Latam, uma mulher de meia idade, com um coque apertado e semblante sério, conferindo freneticamente a papelada. Ao seu lado, outro funcionário, um homem jovem e sorridente, parecia mais solícito. O telão indicava o início do embarque para a classe executiva. Bianca sentiu uma leve pontada de adrenalina. Aquele era o momento crucial. Ela respirou fundo, pegou sua passagem e se dirigiu à fila. Sua postura impecável, o bilhete para o assento 2A, na executiva, visível em sua mão. A fila da classe executiva era curta e se movia rapidamente. À medida que Bianca se aproximava do balcão, percebeu que a agente de portão, cujo crachá identificava como Márcia, ergueu os olhos e a observou com uma intensidade que parecia desproporcional. Não era um olhar de cordialidade, mas de escrutínio, quase um desafio silencioso. Márcia não sorriu, apenas estendeu a mão para o bilhete. "Bom dia", disse Bianca, a voz neutra e educada. Márcia pegou a passagem e o documento de identidade, seu semblante inexpressivo. Seus olhos escanearam o nome Bianca Lima e o número do assento, 2A. A pausa pareceu se estender por uma eternidade. Bianca sentiu um arrepio. Ela já havia passado por isso em outras ocasiões, em voos diferentes, em auditorias anteriores. Era a microagressão que precedia a negação. O subtexto que dizia: "Você não pertence aqui." Atrás dela, um executivo de terno impecável e pasta de couro. Foi atendido pela mesma
Márcia com um sorriso instantâneo e um cumprimento amigável. A passagem dele foi escaneada em segundos e ele seguiu para a ponte de embarque sem qualquer questionamento. Márcia digitou algo no computador, seu olhar voltando para Bianca. Senhora, há um pequeno problema com seu assento, disse ela, a voz monótona. Parece que houve um erro no sistema. Seu assento 2A foi alocado a outro passageiro prioritário. Teremos que realocá-la. Bianca sentiu o nó na garganta, mas manteve a expressão impassível. Um erro? Ela perguntou com calma forçada. Minha passagem foi confirmada há semanas. Qual seria o motivo dessa realocação? Márcia evitou o contato visual. Apenas um problema técnico, senhora. Nosso sistema priorizou a realocação para um passageiro frequente que precisava deste assento para uma conexão importante. A justificativa parecia ensaiada, vazia de substância. Enquanto Márcia falava, uma comissária de bordo, que Bianca depois identificaria como Patrícia, se aproximou do balcão, parecendo cúmplice na manobra. Patrícia lançou um olhar rápido para Bianca, antes de se voltar para Márcia com uma expressão de "vamos resolver isso logo". Sem mais delongas, Márcia entregou a Bianca um novo cartão de embarque. Seu novo assento é o 15C, na classe econômica. Pedimos desculpas pelo transtorno. Bianca olhou para o cartão. 15C. Um assento do meio, apertado, sem espaço para as pernas. A diferença era gritante. Outros passageiros da classe executiva, brancos e, em sua maioria, homens, passavam por ela sem problemas. Seus bilhetes escaneados em um piscar de olhos. A humilhação era visível, mas silenciosa. Ela não podia explodir ali. Não ainda. Isso comprometeria sua missão. Compreendo, disse Bianca, guardando o novo bilhete. Mas espero que a Latam esteja ciente de que esse tipo de erro tem sido cada vez mais frequente. Márcia apenas assentiu, já desviando o olhar para o próximo passageiro. Bianca caminhou em direção ao portão, o peso da injustiça em cada passo, mas a chama da determinação acesa em seus olhos. Aquele era apenas o começo. O assento 15C era tudo o que Bianca esperava, apertado, com pouco espaço para as pernas e a visão bloqueada pela cabeça do passageiro à sua frente. O compartimento de bagagem acima dela estava lotado, e sua pequena mala de mão teve que ser acomodada algumas fileiras para trás. Sentada entre um homem absorto em seu celular e uma senhora que vasculhava sua bolsa, Bianca sentiu o desconforto físico se misturar com a indignação. Mas ela não estava ali para reclamar, estava ali para observar. Tirou o celular discretamente e digitou em suas notas o número do voo, o horário, a mudança de assento e, o mais importante, o nome da agente de portão Márcia e da comissária Patrícia. A turbulência sutil de suas emoções era um lembrete de que, por trás da auditora, havia uma mulher sentindo o peso da discriminação. A cabine da econômica, com suas centenas de passageiros, era um micro-universo a ser estudado. Ela notou como as comissárias, incluindo Patrícia, pareciam apressadas e menos cordiais ao atender as fileiras do meio e do fundo, em contraste com a atenção mais demorada e sorridente dada às primeiras fileiras da econômica, onde passageiros com feições mais eurocêntricas e roupas de grife estavam acomodados. Uma senhora negra, algumas fileiras à frente, pediu um cobertor 3 vezes antes de ser finalmente atendida por uma comissária branca, que só o fez após um passageiro branco ao lado da senhora sinalizar. Bianca registrava cada detalhe, os sorrisos forçados, a diferença no tom de voz, os segundos a mais de espera para alguns, a presteza para outros. Não era um racismo flagrante, mas um padrão, uma teia sutil de desatenção que, quando vista em conjunto, apontava para um preconceito velado. 40 minutos após a decolagem, com o serviço de bordo em andamento, um burburinho começou a se espalhar pelas primeiras fileiras da classe econômica. De repente, um homem visivelmente agitado, sem o paletó de seu uniforme de piloto, vinha caminhando pelo corredor. Era o comandante do voo, capitão Ricardo Mendes. Ao seu lado, a chefe de comissários, uma senhora de origem indígena chamada Yara, parecia aflita. "Bianca Lima?" que o capitão perguntou, escaneando os números das poltronas, até encontrá-la. "Podemos conversar um momento?"
Bianca se levantou, a surpresa misturada com uma pontada de curiosidade. Ela seguiu o capitão Iara até a pequena copa atrás da executiva. Senhora Lima, soubemos do ocorrido com seu assento, disse o capitão com a voz séria. Parece que houve um equívoco. Nosso protocolo para overbooking na executiva é muito claro, e o que aconteceu não seguiu as normas. Iara, com o rosto pálido, acrescentou: a agente Márcia. Ela já saiu do avião. Foi substituída por outro funcionário. Bianca manteve a calma. Fui informada que meu assento estava com overbooking, mas não houve menção de compensação ou de uma vaga alternativa na executiva. Fui simplesmente realocada. O capitão Ricardo franziu a testa. Temos um assento vago na executiva. O 5C. Gostaríamos de oferecê-lo a você, com nossas mais sinceras desculpas. Bianca hesitou. Aceitar significaria voltar à posição que merecia, mas também poderia ser uma tentativa de controle de danos. Agradeço a oferta, ela disse. Mas por que fui selecionada para a mudança? E por que a oferta só vem agora? Com o voo já em andamento? O capitão e Iara trocaram um olhar. Senhora Lima, não temos uma resposta clara ainda, disse o capitão. Pode ter sido um erro ou outra coisa, mas queremos corrigir. Bianca aceitou, ainda sem revelar sua identidade, mas sentindo que a história ainda não havia terminado. De volta à classe executiva, no assento 5C, Bianca sentiu um alívio misturado com uma persistente sensação de alerta. O espaço, o conforto, o silêncio relativo eram um contraste gritante com a classe econômica. Poucos minutos depois de se acomodar, Patrícia, a comissária que a havia levado para a econômica, se aproximou. Seu rosto estava pálido e ela segurava uma bandeja de serviço com as mãos trêmulas. Senhora Lima, começou Patrícia. A voz quase um sussurro. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava apenas seguindo instruções da Márcia, a agente do portão. Pensei que era um overbooking real. Bianca observou, mantendo uma expressão neutra. Eu entendo, Patrícia. Agradeço sua preocupação. Patrícia colocou uma cesta de lanches na mesinha lateral. Por favor, qualquer coisa que precisar. Deseja uma bebida de cortesia? Bianca pediu um espumante, decidida a testar os limites dessa nova cortesia. Enquanto Patrícia se afastava apressada, Bianca registrou a conversa em seu celular. Comissária Patrícia. Agora, apologética, alega seguir instruções da agente Márcia. Potencial bode expiatório ou confusão real? Sua mente fervilhava com possibilidades. Ela recordou várias reclamações de passageiros, a maioria de minorias, que haviam sido removidos de assentos comprados ou informados de que não pertenciam à executiva. As histórias eram estranhamente semelhantes. Sua investigação visava determinar se esses incidentes eram um padrão, um perfilamento racial disfarçado de erros técnicos. Aquele voo estava confirmando suas suspeitas de forma assustadora. O voo prosseguiu e o serviço de bordo na executiva começou. Bianca saboreava uma massa com salmão, quando vozes alteradas vindas da galley chamaram sua atenção. Ela reconheceu a voz de Patrícia, agora com um tom de raiva contida. Você foi quem insistiu que ela saísse, Cláudia. Patrícia sibilou, referindo-se a outra comissária, mais velha, que parecia ser a chefe. Eu só segui sua orientação. Isso vai nos custar caro se ela reclamar. Bianca forçou uma expressão de desinteresse, mas seu coração batia forte. A conversa confirmava suas suspeitas. A equipe sabia que agira de forma indevida e temia as consequências. De repente, um grito veio do corredor. Não se afaste de mim! Eu quero respostas. Bianca se virou para ver um passageiro com os cabelos bagunçados e uma camiseta grande, encarando uma comissária. Minha esposa precisa de ajuda com uma reação alérgica. E vocês estão nos ignorando há 5 minutos. Ele apontou para uma mulher pálida, com o rosto inchado, sentada alguns assentos atrás. Bianca, por instinto, desabotoou o cinto. Não era médica, mas reconhecia uma emergência. O que ela comeu? Perguntou rapidamente. Ela disse que era alérgica a amendoim. O marido gaguejou em pânico. Disseram que confirmariam que a refeição não tinha, mas ela começou a passar mal há 15 minutos. A adrenalina de Bianca disparou.
Precisamos de um médico a bordo. Alguém tem uma caneta de epinefrina? Um homem à frente se levantou. Eu tenho uma na minha bolsa. Patrícia, que estava ali perto, correu para o interfone. A mulher mal conseguia respirar. O marido aplicou a injeção. Em minutos, a respiração melhorou. O alívio tomou conta da cabine, mas a raiva do marido pairava no ar. Vocês quase a mataram. Eu apertei o botão de chamada por tanto tempo e ninguém me ouvia. Bianca sentiu um misto de satisfação sombria. Mais uma falha grave. Mais um padrão de negligência. Aquela viagem seria um dossiê completo. Cerca de 1 hora antes do pouso em Salvador, o avião entrou numa área de turbulência. Bianca aproveitou para registrar tudo em seu tablet. Realocação injusta, negligência na emergência médica, preconceito velado. Quando a turbulência passou, Patrícia, a comissária mais jovem, deslizou para o assento ao lado de Bianca. Senhora Lima, preciso conversar com você. Márcia, ela disse que a senhora estava em uma lista negra, que seu bilhete era fraudulento. Eu não queria causar problemas, mas me mandaram tirá-la daquele assento. E depois descobri que nada disso era verdade. Bianca manteve a calma. Lista negra? Bilhete fraudulento? Patrícia, você sabe por que ela alegaria isso? Patrícia balançou a cabeça. Ela só falava que pessoas como a senhora sempre tentam se aproveitar. Eu vi seu bilhete, era válido. Por isso, o capitão ficou furioso. A raiva subiu a cabeça de Bianca. Era exatamente o tipo de discriminação que a ANAC estava combatendo. A suposição implícita de que uma mulher negra na classe executiva deveria estar trapaceando. Eu aprecio sua honestidade, Patrícia. Se está preocupada com as consequências, sugiro que converse com seu sindicato ou com um supervisor. Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete. Patrícia assentiu com os olhos marejados. Eu sei. Estou preparada para encarar as consequências. Bianca, então, plantou a semente. Se precisar registrar uma denúncia oficial, procure a ouvidoria da ANAC. Eles lidam com casos de discriminação em aviação. Patrícia a olhou, surpresa com o conhecimento específico de Bianca, mas não questionou. Eu vou, murmurou. No saguão de desembarque em Salvador, o calor úmido do Nordeste era um lembrete do destino alcançado. O casal da emergência médica foi prontamente atendido por uma equipe de paramédicos. Bianca avistou Lucas, seu colega, vindo do setor de econômica, com uma expressão séria. Eles se encontraram num canto discreto do aeroporto para a tão esperada reunião. Tudo bem? E perguntou Lucas, entregando-lhe uma garrafa d'água. Sim, respondeu Bianca. Aconteceu muita coisa na frente. E você? Lucas suspirou. Mas do mesmo na econômica. Pelo menos 3 vezes vi a tripulação ignorar passageiros que pediam ajuda. O serviço rápido era só para brancos ou para quem parecia rico. Não é óbvio como um xingamento, mas o padrão é claro. Bianca narrou a confissão de Patrícia sobre a agente Márcia. Ela basicamente disse que Márcia me tirou da executiva porque achou que meu bilhete era golpe. Mencionou lista negra. Fraude. Quem sabe se não era código para outra coisa? Lucas assentiu. Combina com o que eu ouvi. Um passageiro da econômica me disse que te viu sendo tirada da executiva e ficou furioso. Achou que era discriminação pura. Bianca sentiu uma onda de determinação. Vamos registrar o relatório com nossas credenciais oficiais. Escalar para a divisão de fiscalização da ANAC e recomendar uma auditoria formal. Este voo sozinho nos deu evidências suficientes de múltiplas violações. Nas semanas seguintes, a Latam se viu sob intensa investigação. Notícias vazaram e posts em redes sociais de outros passageiros, que testemunharam a disputa do assento e a emergência médica, geraram hashtags pedindo por responsabilização. Nos bastidores, a ANAC conduzia entrevistas e depoimentos. Patrícia, a comissária, testemunhou sob juramento, revelando que Márcia, a agente de portão, havia especificamente mirado Bianca, alegando que aquelas pessoas nunca pagam por executiva. E-mails internos da Latam foram encontrados, mostrando que Márcia havia realmente marcado a reserva de Bianca como fraudulenta sem provas. A trilha digital provou o preconceito de Márcia. Para completar,
o passageiro que aplicou a caneta de epinefrina em sua esposa. Processou a companhia aérea por negligência. O impacto foi devastador. Márcia foi demitida. Patrícia, antes amedrontada, foi promovida após seu testemunho expor falhas graves no treinamento da equipe. A Latam foi multada em 5 milhões e obrigada a implementar treinamentos obrigatórios de diversidade para todos os funcionários. 6 semanas depois, Bianca caminhava novamente por um aeroporto, dessa vez em Brasília, a caminho de casa após outra rodada de investigações. Vestia o mesmo tailleur discreto, mas seu coração estava mais leve. Ela passou pela segurança sem incidentes. Ao se aproximar do portão, recebeu uma mensagem de Lucas. Última notícia, Latam, multada em 5 milhões por discriminação, mas treinamento de diversidade obrigatório. Vitória! Bianca sorriu, digitando de volta. É um começo. Mais batalhas virão, mas esta é uma vitória. Ela guardou o celular e olhou para a agente de portão, que lhe deu um sorriso amigável ao escanear seu bilhete. Sem perguntas, sem exigências. Bianca seguiu para a ponte de embarque, a cabeça erguida. Cada passo era um lembrete de que ela era mais do que alguém a ser subestimada. Era uma agente de mudança. A história de Bianca é um lembrete de que a injustiça, mesmo que velada, não pode ser ignorada. Pequenas atitudes somadas podem derrubar gigantes. Se essa história falou com você, não deixe a conversa parar por aqui. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias de triunfo e justiça. Nos conte nos comentários de qual cidade do Brasil você está ouvindo essa história. Sua participação faz a diferença. Juntos, podemos transformar cada desafio em uma inspiração para um amanhã mais justo.